transgressão e comportamento de risco. Por que será que determinadas pessoas ultrapassam seus limites? Por que outras vivem à procura de atitudes destrutivas que podem levar à morte? A Organização Mundial de Saúde informa que cerca de 10% da população mundial dos centros urbanos consomem abusivamente drogas, substâncias psicoativas lícitas ou não. Muitos jovens e até crianças, adultos e idosos estão incluídos nessa situação, fazendo uso abusivo desde o fumo, o álcool, o crack, a cocaína, os anabolizantes e outros tipos de drogas. Geralmente, os usuários não refletem nas consequências do uso de tais substâncias, que com certeza afetarão a sua saúde física, mental e social. Para eles, o importante é sentir a sensação do prazer, como válvula de escape para suas dificuldades e conflitos existenciais. A falta de respeito aos limites frente à vida pode decorrer de uma atitude inocente, como a curiosidade de quem quer vivenciar ou experimentar o primeiro porre, ficando totalmente embriagado numa festa ou o primeiro trago de cigarro ou baseado. Em alguns casos, esse desrespeito aos limites pode levar à picada de agulha para sentir o peso da cocaína ou heroína. Muitos acham moderno acender um cigarro ou um baseado. Tal atitude pode levar ao vício ou a um condicionamento psicológico, que podemos chamar de dependência à droga. Droga é qualquer substância que produz modificação no organismo humano, alterando a maneira de pensar, sentir e agir. Dependência é quando o organismo se acostuma a funcionar sob a influência da droga. Como identificar e saber se uma pessoa está usando drogas? Quais são as consequências do uso? Usuários de drogas. É difícil identificar o usuário de drogas. O que se pode observar são as alterações comportamentais e psicológicas. Muitos deixam de se preocupar com a aparência, a saúde, abnegando o alimento ou comendo compulsivamente. Tendem ao isolamento, trancam-se no quarto ou banheiro, passando horas e horas. Alguns tornam-se sonolentos ou subitamente ativos. Outros apresentam os olhos meio avermelhados, a pupila dilatada e parada, as pálpebras descontroladas e, para disfarçar, alguns usam óculos escuros. Sofrem constantemente de inquietude, ansiedade, agressividade, irritabilidade, insônia, contração muscular, dores de estômago, agitação psicomotora, pensamentos obsessivos. Pode ocorrer baixa nos rendimentos escolares ou envolvimento em pequenos ou grandes furtos para conseguir a droga e mentiras ocasionais. Nos casos mais críticos, apresentam marcas de agulha na pele, braço ou outras partes do corpo, surgindo feridas pela aplicação das injeções como substâncias químicas ou anabolizantes. Além dos danos trazidos à saúde, o comportamento de risco se faz presente pelo uso compartilhado de esteroide ou cocaína, através de agulhas não esterilizadas que colocam a vida dos envolvidos em risco. Tal situação pode acarretar doenças graves como a AIDS, hepatite C ou B, endocardite bacteriana e levar à morte. Os anabolizantes são remédios veterinários muito explorados nas academias e divulgados pela internet, sendo considerado como bomba. O objetivo dos usuários é obter um corpo sarado, um físico atlético. Usuários de álcool. O alcoólatra carrega o estigma negativo, sendo apontado de forma preconceituosa. Não é compreendido como um doente compulsivo que precisa de tratamento urgente. Um indivíduo que se deixa levar pelo vício do álcool
pode ter atitudes agressivas que o acarretam a um comportamento antissocial. Alguns agem de forma passiva, mas a maior parte tende à agressividade. A pessoa passa a ter aversão pelo alimento, inquietude, irritabilidade, fala desconexa e falta de atenção. São notórios os sintomas do alcoólatra, uma vez que é possível sentir o cheiro do álcool, o odor que vem da boca, o mau hálito. No entanto, o alcoólatra, para manter o vício, esconde a bebida em lugares de difícil acesso, fingindo estar sóbrio, longe dos olhos dos seus familiares. E, escondido, sacia-se do álcool, muitas vezes de forma compulsiva. Como consequência, passa por situações de vexame, é vítima de roubos, perambula pelas ruas, envolve-se em confusões, brigas e até detenções. Quando o dependente está em crise, volta-se contra a pessoa mais próxima, com toda agressividade, desconfiança e com acesso de ciúmes, de forma violenta e sem fundamento. As crises agudas, sob o efeito do álcool, normalmente terminam em vômitos, incontinência urinária, após longas bebedeiras, ficando insustentável a convivência em família. Quadro geral, o alcoólatra apresenta doenças graves no sistema cardiovascular ou no aparelho digestório, cirrose, câncer ou outras. Usuário de fumo, tabagismo. O uso do fumo é acentuado no meio juvenil e permanece no mundo adulto. A consequência fatal para o usuário são as doenças cardiovasculares, respiratórias, associadas ao mau hálito, paladar corrompido e perda de apetite. O uso indiscriminado do cigarro pode levar a bronquite crônica, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, laringe, boca, língua, cordas vocais e faringe. Prevenção e tratamento. Um dos maiores comprometimentos das drogas é a modificação neuroquímica no organismo. Produz graves prejuízos à memória e ao aprendizado, descontrole dos impulsos, distúrbio ou desestruturação da personalidade do usuário, trazendo reflexos para a família, o responsável ou o cuidador do dependente químico. A família deve se unir, não ter vergonha da situação e nem se omitir. Todos vão precisar de tratamento, porque todos ficam doentes devido ao envolvimento com a droga. Muitos encontram dificuldade de lidar com seus filhos, de impor limite, disciplina, liberdade vigiada, principalmente quando se trata de adolescente ou adulto jovem. É fundamental que toda a família participe do tratamento a que o usuário se submete. O primeiro passo para o tratamento é a aceitação da doença e a vontade de sair do vício. Procure ajuda de profissionais habilitados em psiquiatria e psicologia, clínicas especializadas em dependência química ou grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos, AA, e Narcóticos Anônimos, NA. O terapeuta vai avaliar a situação, os comportamentos, os tipos de envolvimento, identificando o que está adulterado. O profissional analisará a realidade da situação e orientará o tratamento adequado. Tanto o doente como os seus familiares, o cuidador, deve participar de grupos terapêuticos ou de autoajuda, reuniões do AA e NA, programas como antidrogas ou antitabagismo. Todo o trabalho é importante, principalmente com a participação da família na recuperação do usuário, porque todos os envolvidos estão doentes e precisam de tratamento. O doente está viciado com a droga e a família com a relação de sujeição com o dependente. Dicas: estabeleça uma conversa franca com o usuário, tendo o bom senso de não extrapolar nas exigências.
Aproxime-se do usuário, fazendo-o sentir que tem um porto seguro, que lhe dá amor, respeito, limite e disciplina. Ele deve perceber que a intenção é ajudá-lo e incentivá-lo a sair desse estágio. Ajude o dependente a perceber que ele precisa querer o tratamento e aceitar que é um doente. É necessário caminhar com seus próprios pés em direção ao tratamento e possivelmente à cura. Construa com o viciado estratégias para sair do problema, desde a aceitação de que é um dependente químico, a conscientização da necessidade de tratamento para sair do vício, os danos que as drogas causam. Vale lembrar que é importante saber que o usuário muitas vezes está fora do seu controle consciente. Ele age sob uma força interna, intensa e coerciva, que o faz pensar compulsivamente na droga. É natural a falsa aceitação pelo usuário, porque o seu caminho é a fuga da realidade pela droga. Tudo vai depender da personalidade do indivíduo e do seu ambiente familiar e social. Auxilio a conscientizar-se de que a dependência pode ser substituída por uma nova meta de vida: cura, reabilitação, libertação. Favoreça mudanças de hábitos, oriente-o a ocupar o tempo livre, gastar energia com atividades esportivas ou caminhadas, envolver-se em situações saudáveis. Procure a ajuda de um terapeuta. É importante a divisão do problema para se obter um tratamento especializado. Solicite ajuda a profissionais de saúde, recorra a clínicas para dependentes químicos, aos grupos de apoio, como Alcoólicos Anônimos, AA, e Narcóticos Anônimos, NA. Lembre-se de repassar a educação religiosa, que muito fortalece o ser humano, porque aprende desde pequeno a amar a si, ao outro e a Deus. Alimente os pensamentos de forma positiva e tenha em mente a frase de Pitágoras: eduque as crianças e não será necessário culpar os homens. Você pode.